Graças e paz, irmãos. Amém. Bom demais estar aqui. Eu, primeiro, parabenizar as mães. Todo mundo que subir aqui vai parabenizar as mães, né? Então, parabéns às mães. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 1, 2 e 3. Mateus 18, 1, 2 e 3. Vamos ficar de pé? Eu leio isso, só que eu não quero ser arrogante, nem vaidoso. Obrigado. Mal sei português, eu, hein? Amém, irmãos? Vamos lá? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela graça que o Senhor nos concede de estarmos em família. Eu peço ao Senhor que o Senhor me use nessa hora. O Senhor sabe das minhas dificuldades, das minhas limitações. Como de mim mesmo, jamais poderia trazer algo que pudesse alimentar teu povo, mas humildemente eu me coloco como um instrumento diante do Senhor. E eu declaro nessa hora que se o Senhor me usar nessa manhã, eu te darei a glória, Pai, porque eu sei que ela não é minha, mas é tua. Que absolutamente ninguém escape à tua palavra, nem nesse ambiente, nem pela internet. Que eu entenda e considere como sendo essa a última oportunidade do povo de ouvir e a minha última oportunidade para falar para esse povo, em o nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Nessa manhã, eu gostaria muito de começar com uma provocação. Que é o título da mensagem. O que você deixou de ser quando cresceu? O que você deixou de ser quando cresceu? Geralmente, quando nós nos aproximamos das crianças, uma das perguntas mais utilizadas, quando a gente quer criar algum tipo de vínculo, entender o que aquela criança quer ser, ou melhor, como aquela criança é, a gente acaba fazendo algumas perguntas sobre o futuro. E uma das perguntas que a gente faz à criança é: o que você quer ser quando crescer? Não é isso? Eu já quis ser muita coisa. Eu já quis ser o Batman. Mas não deu muito certo. Eu achava incrível o Bruce Wayne dizer que o poder dele era ser rico. E aí eu quero que você pense agora, você criança, como você pensava e raciocinava quando tinha 5, 6 anos? E o que você queria ser quando fosse crescer? Geralmente chega uma água aqui.
Amém, irmão? Oh, amém. Ó, aí, ó. Os anjos já começam a se movimentar. É, geralmente, a gente sonha. A criança lá, eu quero que você volte lá para a criança que você foi um dia, 5, 6 anos. O que você entendia de mundo e o que você pensava. O que você queria ser quando você crescesse? Quais eram as suas aspirações, os seus sonhos? Existe um princípio muito forte naquilo que Jesus de Nazaré falou para os discípulos. Eles estão no meio de uma tensão. E essa pergunta não é uma pergunta de paz. Quem é o maior no reino dos céus? É uma pergunta de tensão. A gente percebe ali que está tendo uma disputa entre eles. E aí, eu vou citar aqui uma frase, que não é minha, que diz assim: toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. As pessoas, elas ficam disputando, aleluia, entre si, quem é o maior. Existe no nosso inconsciente, ou talvez não tão inconsciente assim, uma sede pelo poder, para poder fazer coisas. Eu sou muito observador, irmãos. Eu acho interessantíssimo como crianças de às vezes menos de um ano, são atraídas pelo controle remoto da TV. Tem vários brinquedos. Vários. Mas a criança quer o controle remoto. Eu não sei se só na sua casa, só na minha casa, mas na minha casa era assim. E onde eu vou, quando eu percebo um controle remoto lá dando mole, a criança vai lá e pega. Quem tem criança pequena sabe. Que fascínio é esse que o poder exerce desde quando nós somos bem pequenininhos? Porque quem controla tem o poder. E a criança vê a gente apontando aquela caixinha retangular para aquela janela, e aquela janela começa a mudar. As imagens, aquela tela. Hoje é aquela tela bonita, né? Eu vou dizer de um tempo do qual eu não era nascido, mas as TVs nem sempre tiveram esse formato que a gente tem hoje, né? As TVs eram caixas enormes, não é isso? E aí, tem um tempo ainda mais antigo que esse, que as pessoas tinham de ligar a TV com uma certa antecedência antes da programação, porque existe uma coisa chamada válvula. Esquentava, né, pastor? O pastor sabe, é do tempo do pastor Márcio. E aí a TV, ela não abria a imagem, pelo menos era o que me disseram. À medida em que ia passando o tempo, a válvula ia esquentando, a imagem ia ficando maior, 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 até que a tela toda ficasse toda cheia. Mas com a invenção dos transistores, isso não é mais um problema. Mas tudo isso aqui para dizer para vocês que nós nos sentávamos no entorno da TV. A TV era o nosso ponto de encontro. O pai, quando chegava do trabalho,
na janta, todo mundo se sentava no entorno da TV. Não existia esse negócio de, na hora do jantar, o filho desgarrado no quarto. Todos se sentavam na TV, no entorno da TV, e alguém precisaria decidir qual era a programação. Quem decidia a programação tinha o poder. Então, controlar isso é ser poderoso. E desde sempre as crianças querem exercer esse poder, pegando o controle remoto. A vida vai passando e coisas e atravessamentos vão tocando as nossas vidas, para o bem e para o mal. Você é aquilo que você pensava ser quando você era criança? Vez por outra, a gente precisa retornar para esse caminho. Porque a criança que um dia nós fomos tem muito a ensinar ao adulto que nos tornamos. Jesus, ele diz assim: se vocês não forem como uma dessas crianças, vocês não herdarão o reino dos céus. Está falando aqui de vida eterna. A discussão começa com quem é o maior e ela fica mais séria porque ele vai tratar de vida eterna. Jesus claramente diz que quando a gente se torna gente grande, sabida, inteligente, nós vamos perdendo características daquilo que a gente foi quando criança. E se você começa a observar a criança na sua forma mais pura de ser, você começa a perceber que ela tem características que nós perdemos. E quando a gente encontra o evangelho do reino, existe um esforço, um empreendimento energético muito grande para que a gente retorne aquelas características que um dia a gente foi, mas deixou. E uma das primeiras características é a pureza. Nós deixamos a pureza à medida em que a gente cresce, à medida em que a gente vai se tornando mais sofisticado, à medida em que o nosso pensamento ele se torna mais elaborado. Onde foi parar a nossa pureza? A nossa pureza ela foi soterrada por um monte de informações, das quais são muito importantes. Mas a gente precisa retornar para essa pureza. A gente precisa voltar a ter olhos como olhos de criança. A gente precisa parar de rir com aquilo que não é para rir. A gente precisa começar a não entender algumas piadas que infelizmente a gente entende. Ah, pastor, isso é uma utopia. Talvez seja. Mas a utopia ela exerce uma função muito significativa. Embora a gente nunca consiga chegar lá, estamos indo sempre para lá. A questão toda é que a gente se conformou. A gente entrou na forma. Conformar significa entrar na forma. A Bíblia diz o seguinte: não vos conformeis, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E existe algo poderoso aqui nesse versículo. Eu só consigo experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não me conformar com esse mundo. Muito pelo contrário, eu preciso ter o entendimento transformado. Há muito tempo, eu preguei uma mensagem falando sobre esse versículo.
E aqui o apóstolo Paulo ele brinca com duas palavras: conformar e transformar. Conformar é entrar na forma. Todo o prefixo trans significa ir além, transatlântico. É que vai para além do Atlântico. Então, transformar é aquilo que vai para além daquela forma. Não entre nessa forma, não se amolde a essa forma. Muito pelo contrário, vá para além dessa forma, porque assim vocês experimentarão qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque com os nossos olhos, irmãos, com os nossos olhos atuais, diante do mundo que a gente vive, que boa e perfeita e agradável de Deus é essa, quando eu vejo uma criança morrer por conta de um erro médico, em que era apenas uma inflamação no apêndice, essa criança vai para a UPA, eles erram, manda a criança tomar amoxicilina, e aí depois de algum tempo ela piora, e você tenha lá infecção generalizada, quando vai para o hospital, aquela criança ela está numa condição muito complicada da vida dela, e ela acaba morrendo com 7 anos de vida, por conta de um erro médico. Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa? Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é quando a gente vê um pai de família com a sua marmita no colo, no ônibus, passando ali na Avenida Brasil, próximo lá ao Complexo de Israel, e aí por conta de um projétil, de uma bala, de um disparo, de um irresponsável, esse homem é atingido na sua cabeça. E a marmita suja, sangue como um símbolo de um homem honesto. Ele saiu de casa para ir trabalhar e esse foi o último beijo que ele deu na sua esposa e a noite anterior foi o último afago que ele fez dos seus filhos. Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa quando eu vejo meninas sendo violentadas. Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa quando eu vejo gente morrendo de fome. Enquanto eu vejo youtubers gastando de maneira... Eu juro que eu estou procurando uma palavra para isso. De maneira irresponsável. Alimentos, enchendo banheira com comida para ter likes. Que boa e perfeita vontade de Deus é essa? Não é bom, isso vai dar um corte maravilhoso, ainda bem que eu não sou famoso. Não é bom, não é perfeito, não é agradável. Com esses olhos, não dá, irmão. A conta simplesmente não fecha. Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa quando a gente vê corruptos se dando muito bem e o homem honesto contando as moedas para comprar o arroz. Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa quando a gente vê corruptos na política roubando o dinheiro do povo e o povo morrendo nos hospitais, nas filas dos hospitais. Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa quando a gente vê o púlpito se tornando um balcão de negócios em que você vê o mercado da fé. Em que as pessoas chegam nesse ambiente e negociam as mais terríveis coisas, manipulando o povo, estelionato espiritual. Se você fizer um propósito de 10 mil reais no Pix, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar dessa doença. O que é isso? Que boa e perfeita e agradável vontade de Deus é essa? Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa quando eu vejo gente brincando com os dons de línguas? Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa? E agora eu vou me corrigir, porque a minha esposa é uma mulher muito sábia, e aí eu vou contar teve uma vez que eu preguei aqui e falei sobre as crianças pregando, tá? Vou ter toda a paciência para
Tá bom, meu amor? Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa quando a gente submete as nossas crianças a estarem aqui em cima. Estar aqui em cima não é fácil. Uma pressão absurda. Segurar esse microfone e pregar a palavra de Deus é se submeter ao juízo alheio. E aí a gente coloca crianças. Como em Roma. E jogamos as crianças aos leões. É claro que a criança vai adorar. Por quê? Porque ter o microfone na mão significa poder. Que eu posso falar o que eu quiser. E se você gritar mais alto, eu não preciso falar nem muito mais alto. A minha voz, ela supera a tua. Que boa e perfeita vontade de Deus é essa quando a gente coloca crianças para nos guiar. Aí a criança vem aqui e começa a pregar, e aí se torna um pregador mirim. Deus pode usar uma criança? Claro que pode. Pode. Deus pode o que quiser, Deus é Deus. Mas a gente percebe um princípio em Deus, qual é? Os neófitos não devem pregar. Quando a gente vê criança falando como adulto, dá um medo. E aí eu vou repetir o texto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Mas, pastor, esse texto está falando sobre amor também. Mas todo princípio metafórico obedece um princípio prático. Para eu transformar qualquer coisa que seja em uma metáfora, aquele princípio precisa ser prático. Todo princípio metafórico primeiro tem um princípio prático. Então Jesus vai falar da plantação, que é um princípio prático, e aí ele transforma num princípio metafórico, numa parábola. Então, quando o Paulo ele está falando, é óbvio que ele está falando sobre o amor. Mas a gente não pode descartar que, quando ele era menino, pensava como menino, agia como menino e falava como menino. Quando ele cresceu, ele deixou para trás as coisas de menino. Então, criança tende a falar como criança. E se ela não fala como criança, significa que ela está recebendo estímulos que estão lhe roubando a sua infância. Quando a Rede Alerta vem aqui no culto da Rede Alerta, isso é uma bênção. Porque não são crianças que pregam sempre. Isso serve como algo didático e pedagógico para elas. Mas essas crianças não estão sendo submetidas a essa loucura do pão e do circo. Dos coaches evangélicos. De homens se infantilizando. Oi, príncipe. Isso não é evangelho, é jardim da infância. O meu Senhor nunca falou dessa forma. Nunca. 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 O meu Senhor era homem, varão perfeito e muito bem resolvido. E se eu tiver de infantilizar vocês, isso não é evangelho. O evangelho gera para o crescimento e não para a infantilização. Em que a gente é homem, mulher, que suporta as pressões dessa vida. Volto a repetir, você não é o centro de Deus. Você não é fraqueza de Deus. Existe disso. Você é filho. E o filho trabalha com o pai, coopera com o pai. Amém? Amém? Isso não é evangelho. Isso é qualquer coisa. Uma mensagem como essa não suporta meio minuto do escrutínio do exame bíblico, do debate bíblico. Meio minuto. Isso não é evangelho. Evangelho é
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora nós somos filhos. O evangelho é o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Sabe o que esse versículo ele significa? Mesmo se a gente fosse colocar na Bíblia da linguagem do Oldson, seria assim: aquele que quiser seguir a mim mesmo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome o seu caixão. Tome o seu caixão. Cruz é caixão. Tá legal. Eu tomo a minha cruz. E vou para onde? Para onde ele está indo com a dele. E para onde é que ele estava indo com a cruz dele? Para o Gólgota. E aí ele resolveu a questão da humanidade subindo na cruz dele. Onde? No Gólgota. E aí a gente fica olhando ele para a cruz dele. E o que a gente vai fazer com a nossa cruz, irmão? Para que a gente está tomando a nossa cruz e indo após ele? Para que você acha que é? Para a gente resolver a nossa questão com a cruz que ele deu para nós. Então, cruz não é para a gente estar aos pés da cruz. Cruz é para a gente subir nela e sermos crucificados com ele. Porque se com ele formos crucificados, com ele também seremos glorificados. Muita gente não encontrou a regeneração, porque regenerar significa gerar de novo. E a gente só consegue gerar de novo aquilo que morreu. Por exemplo, o fígado. É um órgão que se regenera. Mas não há sentido se regenerar se não houver perdido, se não houver cisão. A gente só pode ter uma nova vida se a velha vida morrer. A gente só pode ser regenerado se a gente morrer. E a gente precisa ir com a nossa cruz. Todos os dias, um dia após o outro. Eu tenho de acordar e dizer: onde é que está a minha cruz? Eu vou lá. Mais um dia sendo crucificado. Porque todos os dias você vai sentir vontade de responder na mesma frequência da qual te acusaram. E quando você decide assim: eu não vou responder, eu levarei a afronta comigo, é um cravo que você coloca na tua mão nessa cruz. Eu sei, você tem vontade. Se pisar no meu calo. E aí você decide assim: eu não vou fazer isso. É ir para a cruz e ter a coroa de espinho sobre a cabeça. Qual é a característica da criança? A gente precisa voltar a ser como criança. Amém? Uma das características mais lindas da criança é o perdão. Já viu como criança perdoa rápido? Já viu como criança perdoa rápido? Na minha época de criança, existiam muitos castigos físicos, dos quais não cabem hoje. Mas muitos castigos físicos, de toda sorte, onde bater, bateu. Ontem, conversando com a minha querida esposa, ela estava tratando, aí a gente lembrou de tamanco de madeira. Toque, 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 toque. Eu já vi meus coleguinhas. Onde bater, bateu. Era uma época em que não se tinha essa consciência.
E a violência, ela é transgeracional. Os pais que fizeram isso tiveram pais também muito violentos e agressivos. Mas sabe qual é o interessante? Depois de tomar uma surra, não demora 2 minutos, vem a criança chorando. Ah, mamãe, eu te amo, me perdoa. Ou ninguém viu isso? Ou ninguém se lembra de cenas como essa? A criança, ela vai para o seu algoz e diz assim, me perdoa, eu te amo. Que capacidade é essa de perdoar que nós perdemos? A criança não tem dificuldade de perdoar. Uma outra característica linda da criança, aí a criança ela é menorzinha ainda, né? Se você pergunta assim, fulano é bonito? Eu acho lindo isso. Eu estou brincando com o teu filhinho, mas eu estou fazendo experimento social, tá? Fulano é bonito? Ela vai responder sim ou não. Não pela sua aparência, mas como esse fulano trata ela. É lindo, criança, por conta disso. A pessoa ela pode ser linda, mas se tratou a criança feia, tratou a criança má, ela vai falar que a pessoa é feia. A pessoa ela pode até ser esteticamente desfavorecida. Não, deixa eu melhorar. Historicamente, a beleza é um conceito relativo. Então, beleza vai depender. Vou pensar bem para não me enrolar. Beleza depende de um recorte espaço-temporal. O que era bonito na Europa do século XVI não é considerado belo na Europa ou na América do século XXI. Tampouco num país da África no século XIX. Então, você não é feio. Talvez você tenha nascido no lugar errado, no tempo errado. Mas a pessoa ela pode até ser esteticamente desfavorecida, mas trata muito bem a criança. E aí, vai perguntar para a criança se aquela pessoa é bonita. Sabe o que ela vai responder? Sim. Porque a criança olha o coração. Eu penso que quando a criança nasce, ela está muito conectada com Deus. E aí, ela não vê como o homem vê. Ela vê para além disso. Ela vê as atitudes. Ela enxerga o que a gente faz. Mas por que com a gente isso é diferente? Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente perdeu a nossa capacidade de perdoar? Onde foi isso? Onde foi que nós perdemos a nossa capacidade de amar as pessoas, não pelo que ela tem, nem pelo que ela aparenta ser, mas por quem essa pessoa é? Onde nós perdemos a capacidade de fazermos melhores amigos? A gente se conhece há 2 minutos. É meu amigo, papai. Não sabe nem o nome. A criança ela tem a capacidade de fazer amigos antes mesmo de saber como o amiguinho se chama. Mas nós olhamos para a pessoa e não sei porquê, mas não gostei dele. Sem conhecer a pessoa. Onde é que foi que a gente se perdeu? A criança primeiro ela experimenta para depois julgar. Nós julgamos antes de experimentar. Onde foi que a gente se perdeu?
só tem dificuldade de perdoar quem é orgulhoso. Onde não há orgulho, não há dificuldade em perdoar. Se você hoje está travando o perdão para alguém, isso significa que teu coração é um coração orgulhoso, e a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao orgulhoso e ao soberbo. Sabe por quê? Porque quando eu entendo quem eu sou, é impossível não perdoar quem me ofendeu. É impossível não perdoar quem me ofendeu. Quando eu entendo quem eu sou um pecador que merece ir para o inferno. Em mim não há nada que seja bom, que tenha nascido verdadeiramente de mim. Quando eu entendo que eu sou esse ser execrável, esse ser perdido, e Deus me amou apesar de mim, o orgulho e a altivez cai por água abaixo. E aqui eu vou falar algumas coisas que eu já falei, mas é importante. Jesus não morreu na cruz do Calvário para criar uma religião. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te tornar evangélico. A religião, de fato, é o ópio do povo. É o ópio da sociedade. O que é ópio? O ópio é uma droga que vem de uma planta chamada papoula, principalmente no sudeste asiático, e aí dá origem ao ópio, também dá origem à heroína. É um anestésico muito forte. A religião anestesia, gente. Inclusive a religião evangélica anestesia, gente. A religião evangélica vai dizer que você precisa fazer muito para ser aceito. A religião evangélica vai dizer que você precisa ser perfeito para ser aceito. Isso é anti-evangélico. O evangelho vai dizer que você primeiro é acolhido e aceito, para que você talvez tenha alguma chance de ser transformado. É o oposto. É na relação. É junto. Estamos juntos. Mas a gente perdeu isso. Então, o evangelho ele não gera evangélicos. Deixa ele dormir não, hein? Não está dormindo, está orando por mim. O evangelho ele não gera evangélicos. Sabe qual é o legal, Felipe? Você estava quase indo junto. Quando eu pedi para você chamar a atenção dele para não deixar ele dormir, você também acordou. Glória a Deus. O evangelho ele não gera evangélicos. O evangelho gera gente capaz de amar os próprios inimigos. O evangelho ele não gera evangélicos. O evangelho gera pacificadores. Quando você arruma treta, isso não é pacificação. Quando você é um pacificador, você fica muito parecido com Deus. Mas quando você arruma treta, você fica a cara do Satanás. Irmãos, isso está tão sério. 6 coisas aborrecem a Deus. Aí ele vai falando coisas terríveis. E uma delas é aquele que derrama sangue inocente. Ele vai falando coisas terríveis. Pés que se apressam para fazer o mal. Mãos que derramam sangue inocente. Aí ele diz assim, mas a 7ª, minha alma abomina. É aquele que causa intriga entre irmãos. Se tem uma coisa que Deus odeia, é fofoca. É pior, segundo Deus, do que aquele que derrama sangue inocente. É colocar um irmão contra o outro. Ah, você não sabe o que aconteceu. Isso é sério.
esse disse-me disse. Repreende esse Satanás, esse demônio, quando ele vier falar contigo. Sabe como é que a gente resolve isso aqui na igreja? Fulano de tal falou assim, assim, assim. Falou? Faz o seguinte, te dou uma semana para ir lá falar com ele. Se você não fizer, eu vou chamar fulano de tal para a gente triangular isso daí. Acabou. Porque para toda boca fofoqueira tem um ouvido fofoqueiro. E se alguém faz fofoca de outra pessoa para você, e você não fala nada, o teu silêncio está concordando com aquilo que está sendo dito. Quando alguém vem fazer fofoca, essa pessoa precisa ser confrontada. Irmão, não é para mim que você tem de falar, não. Vai até ele. Você está ferido, a Bíblia diz o seguinte, se fulano de tal tem alguma coisa contra o outro, vá até ele e se resolva. E se não se resolver, aí tu chama outra pessoa. É assim que resolve. Aqui na igreja é assim. Não me procure para falar. Pastor, eu queria te falar uma coisa. Já quero te dizer o seguinte. Dependendo do que você for falar, eu vou chamar outra pessoa aqui, tá bom? Tem certeza que quer falar comigo? Não, melhor não. Não me procure para falar mal de ninguém. Se você falar, eu vou te dar um tempo para você falar com essa pessoa. Se você não falar, eu vou juntar todo mundo junto. Adoro fazer isso. Porque esse tipo de demônio a gente tem de cortar o mal pela raiz. Ponto. É assim que resolve. Quando é que a gente começou a se tornar mexeriqueiro, fofoqueiro, rígido, não perdoador? Quando é que a gente deixou de sonhar, irmãos? Tem gente aqui hoje que não sonha mais. Onde está a criança que você já foi um dia? Essa criança que você já foi um dia tem muito a te ensinar. A criança que eu fui um dia tem muito a me ensinar. Quando é que a gente perdeu a nossa espontaneidade? Quando é que a opinião dos outros se tornou tão importante para nós? Quando é que eu criei um medo horroroso de ser julgado pelos outros? E aí tudo que a gente faz precisa passar pelo filtro do que os outros vão pensar sobre mim. Quando é que a reputação ela se tornou mais importante para nós? A reputação é uma maldição. A reputação é algo maligno. O conceito reputação não nasceu no céu. Porque por conta da reputação a gente se esconde. Por conta da reputação a gente mostra quem a gente não é. Por conta da reputação a gente faz coisas horrorosas e abre concessões das quais nós nunca faríamos. Deus não trabalha com reputação. Deus trabalha com testemunho. Mas quando é que a opinião dos outros se torna mais importante para nós? Quando é que o julgamento do outro se tornou tão importante para nós? Você era tão livre quando criança. Você era tão espontâneo quando era criança. Você achava que tudo daria certo. Por mais que as coisas estivessem indo mal, para a criança, quando amanhece o dia, a possibilidade de fazer algo novo, e hoje vai dar certo. Quando é que a gente perdeu isso? Quando é que você perdeu a simplicidade da criança? Quando é que você deixou de ser a criança que você era para se tornar esse adulto engessado, pessimista, amargurado, crítico de si e crítico das outras pessoas que estão à sua volta? Quando é que você se tornou esse adulto que se critica tanto e se afunda tanto nas suas próprias críticas, achando que você não é merecedor? Quando é que isso aconteceu?
Eu sei de um Deus que está aqui nessa manhã e que quer trazer essa criança para fora e quer curar essa criança. E eu sei quando isso começou a acontecer. Eu sei quando você começou a levar mais em consideração a opinião dos outros. Eu sei quando você começou a se tornar mais rígido. Eu sei quando você se tornou mais amargurado. Eu sei quando você começou a se tornar criança, ou melhor, deixar de ser a criança que você um dia se tornou. Tem uma metáfora que eu gosto de usar muito, é a metáfora da fruta no pé. Quando a fruta ela está verde e um passarinho vai lá e bica essa fruta, sabe o que acontece? Ela amadurece antes do tempo. E ela amadurece, ela começa a amadurecer pela ferida que foi feita nela, para depois ela amadurecer toda. Assim também são as crianças quando são feridas. Elas amadurecem antes do tempo. Eu sei quando você começou a se tornar rígido, a se tornar amargurado, a deixar de ser aquela criança espontânea. Foi quando te feriram. Quando teu pai te feriu, quando a tua mãe te feriu, quando a vida te feriu, quando as circunstâncias te feriram. E você, para se proteger dessa ferida, você vai abandonando a criança espontânea que você era, para se tornar o adulto rígido que você é hoje, amadurecendo antes do tempo. Mas eu tenho um Senhor que está aqui nessa manhã e pode trazer cura para essa criança ferida que está aí dentro. Essa criança machucada que está aí dentro. E que Ele quer libertar dessas dores. Você não precisa ser do jeito que você é. Você não precisa viver do jeito que você vive. Você não precisa se proteger do jeito que você se protege. Porque isso tudo é inútil. A única segurança e o único lugar seguro é nos braços dele. Tem gente aqui hoje com muita dificuldade de chamar Deus de Pai. Porque entende Deus como rocha eterna. Senhor dos Exércitos, então, é o top 5 da lista. Mas quando chama de Pai, isso fica vazio. Se vocês não voltarem a ser como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Mas isso não vai acontecer se antes você não abrir o seu coração para que o Espírito Santo entre. E aí você se tornará espontâneo, você terá a alegria de viver, você vai se alegrar com as coisas mais comuns da vida. Você vai voltar a ser simples e você vai voltar a ter fé. Eu me lembro, para encerrar, das minhas 2 menininhas, quando eram crianças, bem pequenininhas. Se elas estivessem numa plataforma maior, mais alta, eu dizia assim: vem, papai. Elas se largavam no ar, porque elas sabiam que eu iria segurar. Elas estavam seguras, ainda que soltas no ar, mas elas tinham a plena convicção de que eu seguraria. Aí elas vão crescendo. Vem, papai. Aí olha para baixo, aí mede a distância, aí olha para mim para ver se será que meu pai é forte. E aí vai. Hoje, se eu perguntar para a Laura, eu duvido. Não, papai, melhor não. Você voltar a ser como criança. Você voltar a ser como criança. Eu não sei quando é que foi que você perdeu a fé. Sabe o que o papai está falando aqui nessa manhã? Pula. O papai está falando nessa manhã, pula. Porque eu vou te segurar.
Vem, papai. Só que os teus medos, a tua intelectualidade, o seu cálculo matemático é você saber que a aceleração da gravidade é 9 metros por segundo ao quadrado ou 10? 9 ou 10? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso tudo você aprende na escola. Só que ele só está falando assim, vem, papai. Enquanto você se mantiver no teu lugar seguro, você não irá desfrutar do colo do papai. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se você... Eu estou sentindo uma música de fundo, irmãos. Se puder encerrar a música aí de fundo. Não, é lá fora? Ah, tá, que susto. Pensei que estivesse tomando o remedinho do pastor Márcio. Cadê ele? Não está nem aí, que bom. É sobre isso. O papai está aqui nessa manhã dizendo, vem? Mas já me feri tanto, papai. E ele vai te responder, eu sei. Mas vem, papai, não deu certo um monte de vezes. E não deu certo porque você não veio quando era para você ter vindo. Você tentou fazer sozinho. E vou te contar um segredo. Sozinho e sozinha sempre dará errado. Mas sou eu que estou te falando nessa manhã. Vem. Ah, papai, não, papai, eu tenho medo. Eu sei, filho, eu sei, filha, que você está com medo. Mas, mesmo com medo, vem. É Ele que está te garantindo. Vamos orar nessa manhã. Se você entende que essa palavra foi para você, se você entende que Ele está te chamando nessa manhã para você pular, e você precisa voltar a ser como uma criança para aceitar esse convite, vem aqui à frente para a gente orar junto. Ele te conhece, sabe das suas dificuldades. Mas Ele está aqui nessa manhã, dizendo, vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Eu sei que você é dedicado, eu sei que você é dedicada, eu sei que você tentou muitas vezes, eu sei isso tudo. Mas te falta apenas uma única coisa. Apenas uma única coisa. É necessário ser como uma criança. É necessário ser como uma criança, é necessário voltar. É necessário ser espontâneo, espontânea. É necessário voltar a pular de alegria de coisas tão simples. É necessário se tornar mais simples. É necessário você crer profundamente nesse amor. É necessário você se fazer como uma criança. E quantas vezes, quando criança você teve medo do escuro, e você à procura do teu pai, da tua mãe, ainda que tivesse escuro, quando você, apavorado, sem saber o que aconteceria e o que estaria por trás daquele escuro, daquela escuridão, você ouve a voz do teu pai ou da tua mãe dizendo, filhinha, filhinho, o papai, a mamãe está aqui. É sobre isso. Talvez você esteja vivendo a maior escuridão da tua vida. Talvez você esteja num ambiente escuro e você está apavorado. Você está apavorada. Eu quero dizer que talvez a escuridão ela não irá embora imediatamente. Mas o teu pai está dizendo, filhinho, filhinha, calma. Papai está aqui. Papai está aqui, ó. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu, ó.
Está escuro, mas eu estou contigo. Existem trevas, mas eu estou contigo. O momento é difícil, mas eu estou contigo. O papai está aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, pela graça que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, papai. Obrigado porque eu posso voltar a ser como criança, simples, como uma criança, cheia de fé, como uma criança pura, como uma criança que não foi violada, como uma criança que não foi violentada, como uma criança que guarda a pureza, porque o teu amor me guarda, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Ah, que alegria. Tem duas coisas. A primeira é, nós agora teremos... Pode subir, por favor. É assim que o teu pai te vê. Eu quero que você veja isso, tá? É assim que o teu pai te vê quando você está cantando louvores para ele. É dessa forma que ele te vê. A segunda coisa, rede de mulheres. Eu pedi para alguém me lembrar, mas obviamente eu esqueci até que eu pedi para alguém me lembrar, mas eu me lembrei. A Rede de Mulheres preparou algo para as mães, mas elas entendendo que o quórum não seria grande hoje, elas irão entregar a lembrancinha de vocês na próxima semana, tá? No próximo domingo.
inspirou uma canção de amor, pra que eu fale com carinho seu valor. Todas as palavras podem descrever a importância que tu tens em meu viver. O anjo aqui, amor pra mim tu és, mamãe. Presente do Senhor, Ela chora. do céu. Senta aqui pra Linda quanta flor, reflete o seu calor e faz serenidade. Está sempre comigo, chorando ou sorrindo. Você és puro amor, mamãe. Quem é que me acorda pra escola? Minha mãe. Dá leite, minha mãe. Me arruma, minha mãe. Quem é que me acorda pra escola? Minha mãe. Me deixa do jeito que estou? Minha mãe. Quem é que me acorda pra escola? Minha mãe. Dá leite, minha mãe. Me arruma, minha mãe. Quem é que me acorda pra escola? Minha mãe. Me deixa do jeito que estou? Minha mãe. A minha mãe. A minha mãe é bem legal, quero meu bem e não mal. E quando estou doente, sinto dor, dá um remédio, com amor. Quem é que me acorda pra escola? Minha mãe. Dá leite, minha mãe. Me arruma, minha mãe. Quem é que me acorda pra escola? Minha mãe. Me deixa do jeito que estou? Minha mãe. A minha mãe é bem legal, quero meu bem, não mal. E quando estou doente, sinto dor, dá um remédio, com amor. Quem é que me acorda pra escola? Minha mãe. Dá leite, minha mãe. Me arruma, minha mãe. Quem é que me acorda pra escola? Minha mãe. Me deixa do jeito que estou? Agradeço a Deus, pois criou minha mãe. Quem é essa figura? Ah, é? Alô? Nossa! Feliz Dia das Mães, né? As crianças esqueceram de falar. As crianças vão voltar para a sala para pegar os pertences delas. E aí a gente vai começar a entregar devagarinho, tá bom? Amém, glória a Deus. Eu sou. E ó, esqueceram um pirulito aqui. Eu fico pensando como a Trindade, todas, eu fico olhando como vocês, com o olhinho brilhando, olhando para as crianças aqui cantando. Eu fico pensando na Trindade, como a Trindade ela fica olhando para a gente, enquanto a gente está adorando o Senhor, bendizendo o Senhor.
É benção demais. Quem é que fez aniversário de casamento, essa de domingo, ou melhor, de segunda até agora? Aniversário natalício de nascimento. Vem aqui à frente, vamos orar. Aniversário de segunda-feira até aqui e aniversário de casamento. O Cláudio veio, pensei que o Cláudio estava... Né? Vamos orar. Não mais? Estenda sua mão aqui para frente. Bom demais, aniversário de casamento, aniversário de nascimento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que está aqui na frente, Pai, com a Tua bênção. Os casamentos sejam fortalecidos para a glória do Teu nome e que revelem a Tua essência, que é a relação, Pai. Que o Senhor multiplique as datas de nascimento por muitos e muitos anos, a fim de que a gente consiga dar bom testemunho de quem o Senhor é em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Quem acredita, quem crê que essa semana pode ser a melhor semana da sua vida? Quem crê que essa semana será uma semana de portas abertas? Quem crê que essa semana será uma semana de cura? Quem crê que essa semana será uma semana de um derramar como nunca antes houve na sua vida do Espírito Santo de Deus? Eu também creio. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Nós cremos, Senhor, que essa semana que se inicia hoje será uma semana de portas abertas, Pai. Será uma semana de vitória, Senhor. Será uma semana de cura, Pai. Será uma semana do derramar de Deus sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor, essa semana, pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que todas as coisas cooperarão para o nosso bem nessa semana, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus abençoe.